Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos esse encontro marcado aqui e eu quero dizer para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal ou você que está aqui com a frequência diária, que está sempre acompanhando, assistindo os nossos vídeos, este encontro foi Deus que marcou conosco aqui. Não é porque você chegou pela primeira vez ou porque você já é frequente, mas é porque eu creio que o Senhor trouxe você para este encontro porque Ele tem uma mensagem para você. Deus tem uma resposta para alguma oração que você tem feito. Deus tem uma palavra de encorajamento, de edificação para o seu crescimento espiritual. Então, vamos seguindo juntos neste encontro de hoje. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu faço dois convites. O primeiro convite é que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso momento de oração. E o segundo convite é para que você leia a Bíblia comigo, para que você venha se apropriar da palavra de Deus comigo aqui agora, desfrutando da mensagem do Evangelho. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você puder, acompanhe comigo a leitura, tome a sua Bíblia. Se você não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo e você pode acessar sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Assim está escrito. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Em Cristo, todo o passado foi resolvido. Estar em Cristo é uma transformação sobrenatural que acontece na nossa vida. E o segundo texto que eu quero ler para você está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 3. João, capítulo 3. Uma conversa que Jesus tem com um dos sacerdotes ali, um dos fariseus chamados Nicodemos, e Jesus diz para ele assim, olha, João 3:3. Em verdade, Jesus em resposta diz assim, digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, em Cristo nós nascemos novamente. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O texto de 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo são feitas novas todas as coisas e o passado foi resolvido. E que passado esse que foi resolvido? O Senhor perdoou todos os nossos pecados. Todas as nossas falhas foram resolvidas. O pecado foi pago na cruz por Jesus Cristo e nós só precisamos nos apropriar do perdão de Deus que está disponível para nós. Mas junto com isso, o Senhor também traz para nós uma mensagem que Ele não reforma as coisas. O nosso Deus não é um Deus de reformas. O nosso Deus é um Deus que faz tudo novo. Sim, quando Deus ele regenera o nosso espírito no novo nascimento, quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Deus constrói para nós uma nova história. A questão é que muitas vezes nós não acreditamos nisso, porque estamos presos a uma justiça própria em que achamos que devemos pagar, que devemos, muitas vezes cumprir uma penitência, pagar com algum tipo de sacrifício o perdão que Deus tem para os nossos pecados. Uma coisa é certa, nós vivemos muitas consequências do nosso pecado. Sim, o pecado traz consequências naturais que na maioria das vezes elas são inevitáveis, mas a mais terrível das consequências é a morte espiritual, é não sermos perdoados por Deus. Essa Deus já resolve de imediato, porque só depende dele. Não depende de nós. A nossa salvação, o perdão pelos nossos pecados, é um ato da graça e do favor de Deus. Deus vem ao nosso encontro através de Jesus Cristo para resolver o nosso relacionamento com Ele.
A maior e mais importante obra que Jesus veio fazer não foram os milagres, não foi a palavra que foi dada. Tudo isso faz parte de todo um projeto de Deus para resgatar a humanidade. Mas a maior obra que Jesus vem realizar é restaurar o nosso relacionamento com Deus. Esse é o ponto-chave de tudo que Jesus vem fazer. Jesus é Deus, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. E ele vem e se faz homem, Deus se forma humana, Jesus Cristo, nascido de uma virgem, ele se torna humano em toda a sua essência humana. E muitos entendem de uma forma errada, pensando que o ser humano, ele tem o pecado na natureza original dele. Não, o pecado ele nasce a partir da desobediência do homem. O homem não foi criado para ser pecador. Deus não criou o homem para o pecado. Deus criou o homem para ter um relacionamento de intimidade com Deus e um relacionamento de santidade. Nós não fomos criados para o pecado. O pecado entrou na vida do homem por causa da desobediência de Adão. Adão desobedece e por causa disso o pecado entra. Então, quando Jesus vem, Jesus ele não teve pecado porque ele não nasce com a mesma natureza de Adão. Ele vem e nasce de uma virgem, ou seja, ele não nasce com o pecado original de Adão. O que é o pecado original? É o pecado que Adão cometeu e que na natureza humana recebeu a contaminação pelo pecado de Adão. Nós nascemos em pecado por causa do nosso pai e da nossa mãe. Essa árvore genealógica que nos leva até Adão, se nós pudéssemos fazer isso, eu acho que deve ser impossível fazer isso, mas se nós tivéssemos como fazer, através dessa árvore genealógica, nós estaríamos recebendo toda a herança espiritual de Adão. Jesus, ele vem e nasce de uma virgem. O Espírito Santo, ele traz e lança semente em Maria, e Maria concebe Jesus ainda virgem, e dá à luz a Jesus ainda virgem. E nesse momento, Jesus, ele nasce filho do homem, mas sem a natureza adâmica. Ou seja, Jesus, ele tem a perfeita natureza, assim como Adão teve a perfeita natureza. Jesus, como homem, ele nunca pecou, e por causa disso, ele pôde nos substituir na cruz como sacrifício perfeito a Deus. E por isso ele ressuscitou no terceiro dia. E porque ressuscitou, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e, consequentemente, termos os nossos pecados perdoados. É simples assim. Mas, às vezes a gente pensa, mas não pode ser tão simples, eu tenho falhas, todo mundo tem falhas. Mas isso não é uma decisão nossa. Foi Deus que decidiu que as coisas fossem dessa forma. Pode parecer aos nossos olhos simples, e de fato é quando nós descrevemos. Mas ser simples não significa que foi algo fácil que Deus teve que fazer. Foi difícil. Deus lançou mão do melhor que ele tinha, o seu filho, na cruz. Deus viu o seu filho puro, santo, sem nenhum pecado, morrer por todos nós. Mas Deus sempre teve um plano. O homem não pegou Deus de surpresa quando pecou no Jardim do Éden. Não, muito pelo contrário. Deus já havia preparado um plano para que nós pudéssemos ser redimidos. E Jesus é o plano, Jesus é a resposta, Jesus é o melhor de Deus para a nossa vida. Então, quando a palavra que nós lemos diz assim, que em Cristo foram feitas novas todas as coisas, é exatamente esse processo que eu descrevi para você aqui. Em Cristo, ele regenera toda a nossa vida. Nós somos regenerados no nosso espírito, somos regenerados na nossa alma. E no dia em que o Senhor voltar, no dia em que houver o momento final da existência humana, o nosso corpo também será regenerado. Receberemos um novo corpo. Isso é assunto para outro dia. Mas eu quero hoje, com tudo que eu trouxe para você aqui, reforçar a sua esperança de que ainda aqui nessa terra, enquanto nós estamos vivendo aqui, Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Deus pode resolver o seu passado, a culpa que às vezes permeia o seu coração, a tristeza por causa de situações passadas que não foram bem resolvidas.
Hoje o Senhor pode mudar a sua história. Talvez uma depressão que está te perturbando, que está te colocando acamada, em tristeza por coisas do passado que você não conseguiu resolver. Hoje o Senhor está dizendo para você: eis que Ele faz nova todas as coisas. Em Cristo Ele renova tudo. As coisas velhas se passaram, mas nós precisamos receber pela fé isso. Isso não vem pelo nosso esforço, isso não vem pelo nosso mérito, mas vem pelo fato de nós, primeiro, sabermos que precisamos de um Salvador, de alguém que faça nova todas as coisas. Segundo, de receber este que nos salva e que faz nova todas as coisas. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós sempre falamos de Jesus, por isso que nós sempre adoramos a Jesus, por isso que Jesus é tudo para nós. Por quê? Porque Ele é exatamente tudo para nós. Tudo que nós precisamos está nele. Ele se sacrificou para que hoje eu e você pudéssemos estar falando essa palavra, crendo nessa verdade, recebendo, nos apropriando dessa verdade, para que a gente para que nós possamos ser livres. Para que nós possamos viver uma vida livre de culpa, livre do pecado, livre de condenação, livre das críticas, para que nós hoje pudéssemos ter o nosso passado resolvido, e mesmo que você tenha que lidar com consequências do seu pecado aqui na terra, você não vai ter as consequências eternamente, você vai resolver aqui, e você vai contar com tudo de novo que Deus está fazendo na sua vida para lidar com o seu pecado. Quer ver um exemplo? Imagine uma jovem que teve um relacionamento fora do casamento e por causa desse relacionamento ela se engravidou e ela agora vive uma culpa por ter se engravidado, ter um bebê para cuidar, ter uma criança para poder cuidar, mas ela está cheia de culpa porque é resultado de um pecado. Mas essa moça, ela entende que Cristo faz nova todas as coisas. Então, ela tem todos os seus pecados perdoados. Ela recebe o Senhor. E esta criança já vai ser criada e vai crescer sabendo que existe um Deus por ela e pela sua mãe. Essa mãe já vai ensinar essa criança os valores e os princípios do reino de Deus. E aquilo que poderia parecer que é apenas resultado de um pecado, você vai descobrir que Deus agiu em favor desta criança, Deus agiu em favor dessa mãe, e esse que seria o fruto de um pecado se torna provisão e bênção de Deus para aquela família. Ao contrário de muitas pessoas que às vezes cometem o pecado e no meio da sua culpa não buscam a Deus e partem para um ato de aborto para tirar aquela criança, e aí traz mais dor, sofrimento, mais culpa na vida daquela pessoa. Mesmo assim, essa que cometeu isso, se hoje, nesse momento, ela se entregar a Cristo, o Senhor perdoa este pecado, Ele limpa essa culpa e faz nova todas as coisas, e ela pode se tornar uma pessoa plena e completamente restaurada, mesmo que ela não tenha naquele primeiro momento entregue a sua vida a Cristo, mas hoje ela pode sim receber perdão por esse pecado, ser liberta, curada e ter nova todas as coisas, porque esse é o texto que Deus nos deu hoje. Em Cristo, o Senhor faz nova todas as coisas velhas se passaram. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe hoje para receber essa verdade incomparável. Que o Senhor possa realizar essa obra vivificadora na vida desta pessoa. Pai querido, que o Senhor traga perdão para os pecados, que o Senhor traga cura para a alma ferida, que o Senhor sustente esse que tem que lidar com as dificuldades dessa vida, mas que nenhuma das pessoas que entraram neste canal hoje, que vieram receber essa mensagem, elas saiam deste encontro sem encorajamento, sem renovo, sem força, mas que saiam renovadas, fortalecidas, encorajadas, consoladas e, sobretudo, renovadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, deixe também aí o seu testemunho, conte para mim como tem sido esses encontros para você e não deixe de compartilhar esse vídeo. Certamente você conhece alguém que precisa receber essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Até amanhã, se Deus quiser.